Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema muito forte. Tenho certeza que será bênção para o seu conhecimento. Meus queridos, e hoje o tema é a cruz e o ano 70. Observo que existem muitas dificuldades das pessoas assimilar essas duas coisas. Mas eu acredito que hoje nós vamos dar mais um passo nesta questão. Vamos lá. Eu vou deixar aqui um ótimo exemplo, olha só, vejam um ótimo exemplo. Exemplo de quê? Da cruz e o ano 70, né? Vai ser um exemplo que vai assimilar, né? Vamos dizer assim, vai assimilar. Vamos lá. Em outubro, são eleitos candidatos a deputados, governadores, presidente, etc. Né? Porém, eles tomam posse em janeiro. Preste bem atenção, meu querido. O que aconteceu na cruz e no ano 70, eu deixei este exemplo aqui que vai estar ajudando nós a entendermos. Olha só. Em outubro são eleitos candidatos a deputado, obviamente que é no ano eleitoral, né? A deputados e governadores e presidente e os outros também. Porém, eles tomam posse em janeiro. É exatamente isso que aconteceu. Na cruz aconteceu, mas foi no ano 70 que tudo, a graça por completo foi tomado posse. Ela tomou posse foi no ano 70, meu irmão. De uma maneira mais ampla, e você vai entender em que sentido que eu estou colocando aqui. Espero que esse exemplo aqui possa ter te ajudado. E olha só, coloquei aqui, é exatamente isso que aconteceu na cruz e no ano 70 DC, principalmente no âmbito físico, tá bom? Vamos lá, vamos para as provas bíblicas, né? Vamos para as provas bíblicas. Vamos lá. Primeiro, vou deixar exemplos aqui, tá bom? Olhando para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz, olha só que chique. Vai ficar bem interessante esse vídeo e vai te ajudar pra caramba você entender a cruz e o ano 70. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Olhando para a cruz, olha só o que Paulo diz: em quem temos a redenção. Paulo está dizendo, nós temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, na cruz. Agora, o mesmo assunto olhando para o ano 70. O ano 70 DC, óbvio. Vamos lá, olha só que chique para você ver. Aí você vai começar a entender. Vamos lá. Olhando para o ano 70 DC. Lucas, capítulo 21, versículo 27 e 28. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando eu olho para a cruz, nós podemos falar, já tinha, na época, antes do ano 70, já tinha redenção. Mas quando eu olho para o ano 70, eu observo que a redenção viria por completo no ano 70, com a volta de Jesus, com a queda do templo. Deu para você entender? O mesmo assunto, olhando para a cruz e aqui olhando para o ano 70. Efésios fala da cruz, Lucas fala do ano 70. Olha só, Lucas capítulo 21. Vamos lá. Você observa que aqui, né, Paulo fala, nós temos, isso é depois da cruz, mas depois da cruz e antes do ano 70, está escrito assim, ó, vossa redenção está próxima. Interessante, aqui eles tinham, mas o entendimento aqui que eles teriam por completo somente depois da volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. Vamos lá. Olha que chique, meu irmão. Olhando para a cruz,
2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Vamos lá. O qual aboliu a morte. Quando eu olho para a cruz, o texto está dizendo que Jesus aboliu a morte. Mas, quando eu olho para o ano 70, olha só que interessante. Olhando para o ano 70, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Você está observando? Quando eu olho para a cruz, em 2 Timóteo 1,10, Jesus tinha abolido a morte. Quando eu olho para o ano 70, a morte seria aniquilada ali no ano 70. Olha só. Eu espero que você está entendendo a colocação. Vamos mais um exemplo para você entender. Olhando para a cruz, Efésios capítulo 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, tá bom? Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Olhando para a cruz, Jesus desfez a lei dos mandamentos, olhando para a cruz. Mas, olhando para o ano 70, olha só, olhando para o ano 70, Hebreus 8:13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quando eu olho para a cruz, eu já observo que a lei foi desfeita na cruz. Mas quando eu olho para o ano 70, eu observo que ela terminou por completo, foi no ano 70. E se alguém quiser jogar o Hebreus 8:13, que é uma fala antes da cruz, aí você lê o Hebreus 9 e vai observar que com o templo de pé, a lei ainda estava de pé. O velho pacto ainda estava de pé. A primeira aliança estava de pé. Então espero que você tenha entendido essa colocação. Para terminarmos, então, como entender a cruz e o ano 70? É o exemplo que eu trouxe aqui, um exemplo simples, né? É uma coisa bem simples aqui, mas é só para ficar uma colocação para você entender. Em outubro são eleitos os candidatos, como os deputados, governadores, presidentes, etc., né? Porém, eles tomam posse em quê? Em janeiro. Na cruz, Jesus elegeu a eterna aliança, meu irmão, mas foi no ano 70, com a destruição de Jerusalém e a queda do templo, né, a destruição do templo, é que a eterna aliança, ela assumiu o seu sentido pleno, tá bom? Eu vou ficando por aqui, já agradeço e já te peço também, deixa o seu like, deixa um comentário aí e também se inscreva no canal e compartilha. Juntos nós estaremos fazendo o canal Voz das Nações crescer. É um canal que tem um compromisso com o Evangelho da Graça. Eu sempre digo, não tenho compromisso aqui com o sistema religioso e nem com a graça extrema. O meu compromisso é com vocês inscritos no canal e com o Evangelho puro, genuíno da graça de Deus. Muito obrigado, fui!